Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça e a paz, meus amados irmãos, tudo bem, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, meus amados, que conseguimos estar aqui reunidos, todos aqui em um só propósito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos, me perdoem, eu não pude estar aqui presente aqui nesses últimos dias aí. Não estive muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Eu posso dizer que assim como Paulo, em suas palavras, ele falara que ele trazia um espinho na carne, né? Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós temos aí um espinho, todos nós temos uma cruz. E muitas vezes nós somos impedidos, né? Louvado seja o nome do Senhor, de algumas coisas. Nós somos limitados, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas um dia tudo isto vai acabar na ressurreição, no arrebatamento da igreja. Lá no céu nós não vamos ter doença, não vamos ter dor, não vamos ter tristeza. Lá é só gozo e alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Só louvor e só cântico ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu quero trazer aqui um assunto muito importante, muito construtivo para nossas vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Onde eu quero mostrar aqui, juntamente com vocês, amados, que nós não somos mais dono de nós mesmos. Ao contrário de que muitas pessoas eles pensam, né? Muitos dizem assim: eu mando em mim, louvado seja o nome do Senhor, eu mando no meu nariz, eu faço o que eu quero. Não, nós como servos do Senhor, nós não fazemos mais o que nós queremos. Não podemos fazer, porque nós temos um Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar aqui com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui deixar meu forte abraço para todos vocês que estão aí do outro lado também, nos acompanhando aí através das redes sociais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui agradecer por todos os meus inscritos. Já tenho batido aí mais de 500 inscritos. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero fazer aqui uma oração específica aí por todos vocês, aqueles que estão chegando, aqueles que estão aí se juntando a nós e fazendo esta obra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito feliz com vocês, com o desempenho, com a ajuda aí que vocês estão dando aí, evangelizando juntamente conosco, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, este que vive e reina para todo sempre, e na unção do Espírito Santo que em nós habita, Pai. Eu quero aqui agora, Senhor, te pedir uma bênção toda especial, Senhor, para aquelas pessoas que estão nos seguindo através das redes sociais. Ó Deus, eu quero aqui, Senhor, pedir a Ti, Senhor amado, que o Senhor vá abençoando o seu pão, a sua vida, a sua casa, a sua família, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, alcance a cada um deles, ó Pai, aqueles que estão chegando, que estão se juntando a nós, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amados, o assunto que eu quero trazer aqui, nós vamos começando a ler aqui, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 5 da segunda carta de Coríntios, né? Aos Coríntios, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 5 e o versículo 17, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 17 nos diz assim, de segunda carta aos Coríntios: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, nós andávamos numa vida
errônea, numa vida desenfreada. Louvado seja o nome do Senhor. Fazendo tudo que achávamos que estava correto, mas nós fazíamos por pura ignorância. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não tínhamos entendimento, não tínhamos conhecimento desta palavra, louvado seja o nome do Senhor, e achávamos que podíamos qualquer coisa, louvado seja o nome do Senhor, podíamos fazer qualquer coisa que ficava sem punição, sem receber de Deus um castigo, louvado seja o nome do Senhor. E era assim que nós andávamos. E ao aceitar a Jesus Cristo, nos diz aqui o apóstolo Paulo que todas as coisas passaram, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Agora daqui para frente, amados, nós vamos viver em novidade de vida com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Tem pessoas que se enganam, queridos. Tem pessoas que vivem ainda andando na vida que andava antes, ouça isto no nome de Jesus, e achando que isto está tudo certo, e acha que continuamos assim porque, louvado seja o nome do Senhor, tem que ser dessa maneira. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 26, amados, nós vamos ver que o apóstolo São Paulo ainda, ele continua nos dizendo desta forma: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo aquele que luta em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Portanto, corro não como indeciso, combato não como batendo no ar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos um alvo, louvado seja o nome do Senhor, um alvo a atingir. E por isto que ele vem falando aqui que todos que correm nos estádios, na verdade eles correm para receber, ouça isso no nome de Jesus, um prêmio corruptível, né? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos aqueles que luta se domina. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter um domínio próprio hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que nos policiar diante das situações, diante das coisas que nós estamos passando. Ouça isso no nome de Jesus. Não podemos mais fazer todas as coisas, mas temos que ter domínio próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo ele fala no versículo 26, portanto eu corro não como indeciso. Nós não podemos ficar indeciso em cima do muro, louvado seja o nome do Senhor, ou praticando as duas coisas como se tivesse tudo certo. Não, nós temos que ter este alvo, louvado seja o nome do Senhor, a atingir. Louvado seja o nome de Jesus. Combato não como batendo no ar. Louvado seja o nome do Senhor. É possível a pessoa perder algo que Deus já tem lhe dado? É possível. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Lá em Romanos, amados, no capítulo 7 de Romanos, versículo 19 e o 25, vai nos dizer desta forma, vejam só. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 25 vai nos dizer: dou graça a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que, na verdade, o Espírito está pronto, né? Quando Jesus diz, vigiai e orai, na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que
estar sempre conectado com Deus, louvado seja o nome do Senhor, para que nós não venhamos cair em tentação, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ter um controle na vida, ouça isso no nome de Jesus, para nós não perder aquilo que Deus tem nos dado de tão importante nas nossas vidas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. Nós vamos ver lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 20 ao 23, louvado seja o nome do Senhor, que o apóstolo Paulo, ele vem nos trazendo aqui uma palavra excelente para o nosso aprendizado. Ele vai nos dizer, amados, que nós não fazemos mais o que queremos, porque nós temos um Senhor acima de tudo, acima de todos. Ouça isso no nome de Jesus, capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 20 ao 23, nos diz assim, ó: cada um permaneça na situação em que estava quando foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Pois o que é chamado pelo Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também os que é chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Escravo é de Cristo. Foste comprados por bom preço. Louvado seja o nome do Senhor. Foste comprado por bom preço, louvado seja o nome do Senhor, me faz lembrar de uma ilustração. O jovenzinho ganhou um barco do seu pai, uma criança, e ele foi a um rio brincar com seu barquinho, e ali a água levou seu barco, e o menino ficou triste com a perca do seu barquinho. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começa a procurar aquele barquinho por todo quanto é lugar, e ele não encontrava. Certo dia, ele passando numa cidade, ele viu na vitrine lá de uma loja o seu barquinho à venda. E ele perguntou ao dono da loja quanto que era aquele barquinho. O dono falou o preço. E ele foi para casa, começou a juntar moedas por moedas, dinheirinho da mesada, e ele juntou o dinheiro do valor daquele barco. E ele voltou naquela loja e falou: Senhor, aqui está o valor do barco. E o homem da loja embrulhou aquele barquinho e o entregou. E ele abraçou aquele barquinho e saiu muito feliz, dizendo: barquinho, você agora é meu 2 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. É meu porque eu tinha você antes. Louvado seja o nome do Senhor. E agora és meu porque eu te comprei. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso é que você é de Deus 2 vezes. Você é de Deus porque Ele te fez, e você é de Deus porque Ele te comprou. Aqui, como diz o versículo 23. Foste comprados por bom preço. E este preço, amado, foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Por isso nós não podemos mais fazer o que nós queremos, o que der na telha, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós temos um dono e Ele nos comprou, e é Ele quem nos domina, é Ele quem manda em nós. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vai lá em Gálatas, no capítulo 2, né? Capítulo 2 de Gálatas, versículo 2, né? Se não me falha a memória, acho que é Gálatas 2, versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam o que o apóstolo Paulo, ainda ele diz. As cartas de Paulo são as cartas maravilhosas, né? Para o nosso aprendizado. Louvado seja o nome do Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Vejam só, estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, e já não vivo, veja só, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão vendo aqui que nós, amados, louvado seja o nome do Senhor. É Gálatas 2, versículo 20. Pode, eu aguardo você abrir a sua Bíblia aí, para você confirmar aqui. Amém? Pronto, achou, né? Pronto. Veja só, estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aqui está falando um homem, o apóstolo São Paulo, ele era um homem que perseguia a igreja de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, consentia na morte dos apóstolos, né? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não vai dizer que ele matou ninguém, mas ele consentia na morte, louvado seja o nome do Senhor. Ele ia e prendia as pessoas, levava para que fossem julgados e tudo mais, louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, amados, ele está aqui reconhecendo que Cristo morreu por ele e que a vida que ele agora vive, não mais vive ele, mas Cristo vive nele. Então, ele quer dizer que ele não manda mais nele, ele não faz mais o que ele quer, mas sim o que Cristo quer. É isso que nós devemos fazer, louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso mais fazer o que eu quero, não, jamais. Eu tenho que procurar saber qual é a perfeita, agradável vontade de Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amados, se Deus... Tem pessoas que mudam, faz o que querem e não consultam a Deus. Ouça isso no nome de Jesus. E nós não podemos fazer assim porque a palavra de Deus ela vai ter uma base para isto, que nós não podemos mais fazer o que nós queremos. Não, nós agora estamos presos com a palavra de Deus e nós não podemos mais fazer o que nós achamos que está certo, sem consultar a Deus, sem pedir orientação ao Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. No passado, os reis, quando eles iam a uma batalha, eles consultavam a Deus, consultavam os profetas. Ouça isso no nome de Jesus. E Deus, se ele falasse que podia ir, eles iam. Se Deus falasse que não fosse, eles não iam. Ouça isso no nome de Jesus. E lá no livro de Tiago, capítulo 4, amados, versículo 14 e 15, você vai ver que Tiago ele diz, ora, não sabeis que o que acontecerá amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. O que é a vossa vida? Ele faz uma pergunta. É um vapor que apenas que aparece por um pouco e logo se desvanece. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 15 ele diz, em lugar disso deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13, ele para encaixar melhor aqui, ele nos diz, e agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Vejam só. Não é um pensamento bom? Sim. A pessoa que tem uma família, que quer se preocupar com seus filhos, com a sua descendência depois dele, louvado seja o nome do Senhor, é um pensamento bom. Mas a pessoa não pode sair de onde está, louvado seja o nome do Senhor, sem consultar a Deus, se é da vontade de Deus ou não, de ele ir para tal cidade, como ele diz aqui, no versículo 13 de Tiago 4, ouça isso no nome de Jesus. Aí ele fala, ora,
Não sabeis o que acontece, o que acontecerá amanhã. A gente não sabe, amados. Amanhã, se Deus quiser, como ele diz em versículo 15, não deveria dizer se Deus, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto. Porque a nossa vida, amada, ela está sob o controle de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, eu sei que eu estou agora falando isso aqui para vocês, mas eu não sei daqui a 5 minutos o que vai acontecer comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que devemos dizer, como diz Tiago aqui no versículo 15, do capítulo 4, se o Senhor quiser e viveremos, faremos isto. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem pessoas que falam assim, se Deus quiser, aí o outro logo repreende. Ele já quis, ele já quer. Temos que saber se realmente ele quer ou não. Nós temos o costume, amado, de ir na loja e comprarmos, fazer uma prestação lá altíssima, sem muitas vezes consultar a Deus. E depois, quando não podemos pagar, aí vai, Senhor, mas por quê, Senhor? Gente, temos que consultar a Deus primeiro, orar e esperar a resposta do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Às vezes, amado, louvado seja o nome do Senhor, o silêncio de Deus é uma resposta. Nós temos que esperar. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome